Ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 36. Jovem Pan News. E o Jornal da Manhã da Jovem Pan News recebe hoje o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia. Bom dia, secretário. Muito obrigada por sua presença e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Bom dia, Lauri. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. Secretário, prazer em recebê-lo aqui nesse início de semana, a gente já dedicando boa parte da pauta do nosso Jornal da Manhã, e não poderia ser diferente, a situação da Covid do Rio Grande do Norte. E eu já queria começar perguntando para o senhor, os governadores se reuniram e decidiram que pediram prazo para a ampliação para o custeio de leitos de UTI em todo o país. Queria que o senhor falasse do quadro do Rio Grande do Norte e se o Rio Grande do Norte participa dessa solicitação junto ao governo federal. Com certeza, Virgínia. Nós temos, na verdade, uma situação de crescimento acelerado de casos. Vivemos a terceira onda, isso já vem se caracterizando nas últimas semanas. Temos tido nos últimos dias mais de 1.000 casos notificados. Ontem ficou um pouco abaixo de 1.000, mas no fim de semana geralmente a notificação cai. E começamos a ter nos últimos dias também um aumento, uma demanda aumentada por leitos. Essa demanda chegou a ficar algumas semanas atrás abaixo de 20. Hoje ela já chegou ao patamar de 70 nos últimos 3 dias, com uma média móvel acima de 60. Então, a manutenção do financiamento dos leitos é essencial. O CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, já vinha reivindicando isso há bastante tempo, porque já estava na perspectiva de que iríamos ter uma onda com grande índice de contaminação, mesmo o quadro de severidade sendo reduzido em função da cobertura vacinal, mas iríamos ter aumento sim por demanda de leitos. Então, esse anúncio do Ministério é bem-vindo, mas ele ainda é insuficiente, porque nós queríamos a manutenção do financiamento nos termos que vinha se dando. O Ministério está anunciando só para leitos ocupados. Vou dar um exemplo. Você tem um leito que está 50% ocupado, mas o custo dele é fixo, principalmente com mão de obra, que é o maior valor, mão de obra médica, de enfermagem. O Ministério só vai pagar os leitos ocupados. Antes não, porque você, para manter a estrutura, você tem que ter lá. Só reduz um pouco o medicamento que vai ser consumido, mas não é o principal do custo. O principal custo é pessoal e os outros serviços. Mas, pelo menos, foi um alívio. Nós vamos continuar lutando, vamos ter a Assembleia do CONAS essa semana para continuar cobrando do Ministério resposta mais efetiva, porque é bom lembrar que no ano de 2021 já tivemos um financiamento pelo Ministério da Saúde para as ações de enfrentamento da Covid muito limitado em relação ao que tivemos em 2020, quando realmente tivemos o chamado orçamento de guerra e os recursos foram suficientes para implantar leitos e para dar cobertura ao conjunto das ações. Quando o senhor fala em quase 70% de leitos ocupados aqui no Rio Grande do Norte nessa terceira onda, secretário, o senhor está se referindo a que quantidade de leitos? E eu pergunto, a terceira onda pegou o Potiguar com quantos leitos abertos em relação a julho de 2021? Nós já havíamos reduzido, como todos os estados, significativamente o número de leitos, né? Porque você não mantém um leito de UTI aberto sem realmente existir demanda. Então, você foi modelando e programando. No início da retomada, nós estávamos com cerca de 250 leitos, sendo em torno de 125 leitos críticos, e até estávamos com uma taxa de ocupação muito baixa, e em torno de 130 leitos clínicos. Com o início da pandemia, nós já atualizamos o plano de contingência e já projetamos a ampliação de leitos, que começou a ocorrer agora nesse final de semana, e que se inicia ao longo dessa semana. Vamos estar ampliando novos leitos clínicos e críticos, e também fizemos esse apelo a todos os secretários municipais de saúde também para reativar leitos, né? Caso, por exemplo, Natal teve fechamento do orçal de campanha, mas o secretário já está viabilizando a abertura de novos leitos. A mesma apelo fizemos para Mossoró, para Parnamirim, para os municípios, e estamos ativando também leitos nos hospitais regionais ao longo dessa semana,
e monitorando essa capacidade de resposta, porque o problema da ocupação agora não é só a Covid, é porque as síndromes respiratórias agudas graves produzidas pela influenza e outros vírus gripais também estão demandando leitos, né? E nós havíamos acomodado até quando a gripe estava mais presente na demanda por leitos do que a Covid, acomodados pacientes com síndromes gripais, síndrome respiratória aguda grave, em leitos que estavam desocupados. Então, temos essas superposições e faz com que essa taxa de ocupação hoje ela seja bem significativa em função do número de leitos disponíveis. Qual a meta de ampliação de leitos para agora, para essa semana? Quantos leitos o Rio Grande do Norte pode chegar? Nós projetamos ampliar 54 leitos, 11 leitos críticos e 40 e poucos leitos clínicos. E estamos na expectativa da ampliação também dos municípios, que deverá ser anunciada ao longo dessa semana. Secretário, sexta-feira começou a valer a exigência do passaporte vacinal. Qual é a avaliação do governo nesses 3 dias nos estabelecimentos acima, né, que comportam acima de 100 pessoas para o atendimento? Ele tem se refletido de forma bastante positiva, porque tem aumentado a demanda nos postos de vacinação em busca da vacina, de iniciar, inclusive isso foi constatado no fim de semana, quando mais de 700 pessoas tomaram a D1, né? Mas também para completar o esquema vacinal, tomar D2, tomar D3, porque isso é importante. Nós temos um contingente grande de pessoas que não tomaram a dose de reforço e principalmente para os idosos, para as pessoas com imunidade deprimida ou reduzida, esse reforço é essencial, porque nessas pessoas o sistema imunológico ele responde menos, ele tem uma capacidade de resposta menos duradoura e é fundamental a dose de reforço, como os estudos já têm provado. Então, nós estamos avaliando como positivo, porque a população está reconhecendo que é fundamental vacinar para poder ter vida social, porque as pessoas não podem alegar o seu direito individual de escolher não se vacinar e sair contaminando os outros. E onde está o direito dos outros? Então, na questão da vacinação, a saúde coletiva, o direito coletivo, a imunidade coletiva é o que pesa. Daí a exigência do passaporte, porque já está comprovado também que a vacina protege contra casos graves, contra internação e contra mortes. A maioria dos casos que temos tido internados dos óbitos são de pessoas ou não vacinadas ou com vacinação incompleta. Isso também já é dado, já no mundo todo isso tem acontecido. Secretário, mas houve algumas aglomerações, né, para a entrada de alguns estabelecimentos e também muito foi questionado sobre a questão de que a vacina ela não impede que a pessoa tanto contraia o vírus como transmita. Qual seria exatamente esse sentido desse passaporte? É só nessa intenção de aumentar a vacinação, por essa busca de vacinação, mesmo se sabendo que o passaporte, mesmo que sabendo que a vacinação não impede que a pessoa contraia ou contagie outras pessoas com esse vírus? E essa foi a principal indagação deste final de semana, principalmente, secretário, por lojistas de shoppings. Eu já queria complementar para o senhor desenvolver o raciocínio completo, lojistas de shopping e também por pequenos e médios empresários de bares e restaurantes. A nossa preocupação principal como autoridade sanitária, o governo assumiu, é a defesa da vida. A vacina, como eu já disse, protege contra casos graves e mortes. E nós queremos induzir a população a completar seu ciclo vacinal, para que ela se proteja e com isso a gente tenha uma imunidade coletiva maior. Você não evita, a vacina não evita a contaminação e a transmissão, mas ela reduz. Muitos estudos têm mostrado isso. A variante nova, ela traz realmente um potencial de transmissibilidade muito maior. Por isso que não é suficiente o passaporte. O passaporte foi uma das medidas. As outras medidas a gente já sabe quais são. Usar máscara, manter distanciamento físico entre as pessoas, evitar aglomerações. E por isso que foi recomendado para que os municípios possam tomar medidas mais drásticas. O desejável seria, e isso foi recomendação do comitê, foi recomendação do Conselho Estadual de Saúde, evitar eventos que aglomerem, né? No entanto, não houve um pacto do governo do estado com os municípios, não chegou a um acordo
viável para proibir totalmente os eventos. Foi tentado isso, secretário? Porque que na experiência... Pois não? Não, pode complementar, por favor. Na experiência do Estado, para termos sucesso na fiscalização, nós temos que ter o entendimento, a pactuação, o compromisso entre Estado e municípios. O Estado desenvolveu ao longo da pandemia o Pacto pela Vida, apoiando os municípios, que é inclusive quem tem o poder de regular as ações no âmbito local, né? Nesse sentido, inclusive, o prefeito de Caicó já foi decidido e já proibiu o carnaval público e privado, né? Então, nós sabemos que neste momento de grande circulação da variante Ômicron, com grande poder de transmissibilidade, além do passaporte para induzir a vacinação, que protege as pessoas de internação, de casos graves e de óbito, nós também estimulamos que os municípios, recomendamos inclusive, possam suspender eventos que promovam aglomeração. E o uso da máscara e o uso dos protocolos sanitários como medida efetiva de atravessarmos essa terceira onda, né? Se mostra extremamente, digamos assim, de grande dimensão pelo número de casos, o poder de transmissibilidade, né? Que de alguma forma vai redundar em mais internação e risco de óbito. Secretário, só para a gente entender melhor, então houve um consenso em relação ao passaporte, mas não houve consenso em relação à proibição de eventos, foi isso que ficou decidido? Porque enquanto o governo só recomendou aos municípios a não realização de eventos, ele tomou a decisão aí de exigir o passaporte. O passaporte foi uma decisão de governo exatamente com o intuito de proteger as pessoas. Quanto à proibição de eventos, isso exigiria uma pactuação com os municípios, como já ocorreu em outros momentos da pandemia, inclusive com mediação do Ministério Público, porque você acompanhou, vocês como jornalistas, quando em momento anterior os municípios entraram no Supremo contra decretos estaduais. Então, um decreto de proibição de eventos, de atividades que têm uma responsabilidade municipal na regulamentação, criaria uma situação de conflito. Então, nós buscamos trabalhar esse consenso para poder viabilizar medidas mais drásticas. Inclusive, em momentos anteriores, fizemos decretos regionais pactuados com os prefeitos. Eu lembro que no ano passado o governo... disponível a fazer esse novo tipo de pacto. Quer dizer, então, estamos discutindo constantemente com os municípios. E no ano passado, inclusive, não houve nem recomendação, né? O governo tomava as decisões, inclusive respaldadas pelo próprio Poder Judiciário, né, secretário? Exatamente. E tem sido a tônica. Discutimos com os poderes, discutimos com os municípios através da FERMUNE, Associação dos Prefeitos, com o Ministério Público, com o setor econômico, buscando medidas que venham a proteger a saúde coletiva, proteger a vida, porque todos nós sabemos de que mesmo uma variante que a letalidade é menor, né, a severidade dos casos é menor, quando você tem uma grande contaminação de forma rápida e séria, como está ocorrendo com a Ômicron em todos os países, em todos os estados, o risco de ter, principalmente entre os não vacinados, que isso tem se mostrado, casos graves, internações e óbitos, ele aumenta. Daí, a sociedade toda ter consciência que a gente vive um novo momento da pandemia. Essa terceira onda exige retomarmos atitudes que já havíamos, de certa forma, deixado de lado e que agora são necessárias para a gente controlar mais essa. Esperamos que seja rápida, a terceira escalada, que depois a gente possa voltar ao vale com mais segurança e tranquilidade no controle da doença. Secretário, semana passada houve uma audiência entre a governadora e representantes da ALPEM, que é da Associação dos Pastores Evangélicos. Existe a possibilidade da extensão desse passaporte vacinal passar para também instituições religiosas, como igrejas e também outros estabelecimentos menores, sem ser comerciais, mas de questão de sociais entre a população? Olha, nós estamos avaliando a situação, o cenário epidemiológico, o cenário assistencial e outras medidas poderão ser tomadas. No momento, o que nós recomendamos, independente de decreto, é que todas as lideranças de organizações sociais, empresariais, sindicais tenham consciência do momento e possam tomar atitudes voluntárias. Na igreja,
o uso da máscara correto, o distanciamento físico entre as pessoas, que isso sim reduz, né, o risco de contágio, e aí o estímulo à vacinação, porque a vacinação a gente sabe que protege. Então, todas as notícias falsas que saíram sem base científica questionando a vacinação caíram por terra. Como caíram por terra todas as recomendações de tratamento sem eficácia, né? Então, a ciência tem provado cada vez mais, né, e derrubado essas falsas teses assumidas por negacionistas, né? Então, nós nos baseamos na ciência e esperamos que todas as lideranças sociais, organizacionais possam seguir essas recomendações, que é isso que protege a vida. Então, vamos avaliar sim, vamos voltar a chamar para dialogar, e o principal agora é o uso das medidas não farmacológicas e o avanço da vacinação. É isso que tem protegido e evitado que essa onda ela não tenha a letalidade e a sobrecarga sobre o sistema de saúde que tiveram as outras. Mas mesmo assim, como ela contamina muita gente ao mesmo tempo, de forma muito célere, nós já estamos sofrendo a sobrecarga no sistema de saúde e aumentando a mortalidade. Nós tivemos aí alguns dias, semanas atrás, sem nenhum óbito. Agora nós já estamos dando uma média de 2, 3 óbitos por dia. Secretário, semana passada a gente acompanhou que a CESAP entregou, a Secretaria Estadual de Saúde, entregou testes de Covid para os municípios. Eu pergunto ao senhor, quantos foram enviados e se eles foram enviados pelo Ministério da Saúde ou comprados com recursos do próprio governo? Não, os testes eles têm sido distribuídos pelo Ministério, que é uma cobrança que o CONAS faz desde o início da pandemia, ter testes para que a gente pudesse ter uma melhor cobrança. Isso veio ser entregue já agora, quase no fim de dezembro. Nós recebemos 480 mil, depois 240 mil. Temos feito essa distribuição com todos os municípios, feita a orientação técnica e estamos distribuindo mais 500 mil e temos uma expectativa de receber mais de 2 milhões de testes. A nossa orientação tem sido fazer teste de todos os sintomáticos respiratórios para exatamente orientar as pessoas a se isolarem, inclusive dentro do domicílio, para evitar contaminar outras pessoas, porque a contaminação dentro do domicílio, dentro da família, nos espaços de trabalho tem sido muito intensa e a gente precisa, ao ter sintomas respiratórios, inclusive independente da testagem, já se isolar, porque se não for Covid, pode ser gripe, essa síndrome gripal, a síndrome da influenza, H3N2 e outros vírus gripais, tem tido um grande poder também de transmissibilidade e de acometimento das pessoas com um quadro sintomático muito forte, né, levando as pessoas ao afastamento do trabalho, ao repouso, né, forçado. E isso exige atitudes de todos, no trabalho, na casa, na igreja, de evitar e adotar medidas que possam evitar a transmissibilidade, né? Então, a testagem é importante para, primeiro, confirmar o diagnóstico sobre a conduta, né? Pelo menos descartar a Covid para que possa ser tratada como síndrome gripal. Mas os testes têm sido distribuídos com todos os municípios, né? Tínhamos planejado uma testagem até em massa para saber entre os não sintomáticos quem já tinha contaminação, mas com essa escassez de testes no país e a descontinuidade na entrega pelo Ministério, caso usássemos todos os testes, nós estamos mantendo a orientação de testar todos os sintomáticos na atenção básica, nos postos, nas unidades básicas de saúde, nos pronto-atendimento, nos hospitais, para que a gente realmente contribua para a vigilância e para o diagnóstico e a conduta adequada dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Por falar nisso, secretário, a gente acompanhou que estados como Pernambuco e Ceará, eu estou citando aqui 2 exemplos, que eu li matéria sobre isso, eles montaram centros de testagem, né? E o senhor me dizia, falava sobre esses testes. Por que o Rio Grande do Norte não fez o mesmo? Até mesmo centros de testagem e também de atendimento emergencial para essas pessoas, já que o volume, a quantidade de pessoas é imensa. A gente vê pessoas nesses centros instalados em Natal, filas, atendimentos ultrapassando 500 pessoas por dia, né? Por que isso não foi feito a nível estadual, secretário? Porque a nossa orientação, e essa é uma orientação básica do SUS, é que o atendimento primário em síndromes gripais é na unidade básica e os testes estão lá disponíveis para que possam ser realizados.
os municípios têm autonomia e têm organizado centros de atendimento em referência à Covid, muitos transformaram em centro de testagem para síndromes respiratórias em geral, né? E é uma responsabilidade dos municípios fazer essa atividade, né? Aqui nós nos concentramos em dar o suporte na atenção hospitalar, na rede estadual, em todas as regiões de saúde, que deu uma boa resposta na atenção à Covid e continua dando. E aí, nessa divisão de responsabilidade, nós não vimos essa necessidade do Estado estar entrando nessa esfera que é da atribuição do município, e com a disponibilidade de teste, o apoio técnico, a orientação, os municípios têm conseguido fazer isso a contento. Secretário, existe outra medida na previsão do governo para uma nova campanha de conscientização da população? Porque, como o senhor mesmo falou, apesar da exigência do passaporte vacinal, as medidas primárias ainda devem ser tomadas, como o uso da máscara, o distanciamento social. Só que há poucos meses, né, já existia uma possibilidade do desuso da máscara e, como o senhor mesmo falou, já está na terceira onda. O governo pretende fazer uma nova campanha de conscientização, retomando essas medidas, já que, apesar da questão da vacinação, ainda existe essa alta transmissibilidade do vírus? Sim, nós estamos buscando a comunicação de crise, ela é essencial, e a gente está já viabilizando, estudando as possibilidades de lançar nova campanha. Temos feito isso usando outros instrumentos, como essa entrevista, recomendando às pessoas, mas vamos sim pensar em medidas de comunicação de massa, de publicidade, para fortalecer essa perspectiva do uso das medidas não farmacológicas, que essas sim contribuem efetivamente, quando seguidas pela população, para diminuir a transmissibilidade, que é o uso da máscara, o distanciamento físico entre as pessoas, o distanciamento interpessoal e a utilização de todos os protocolos de segurança já conhecidos. Então, é hora de retomarmos todas essas medidas no nosso cotidiano, em cada espaço de trabalho, em cada espaço do domicílio, né, nos espaços de encontros sociais, em todos os espaços, de bares e restaurantes à igreja. Secretário, isso a gente não cansa de repetir aqui, né? Contem sempre com essa divulgação e esse espaço para divulgar. Mas, secretário, o senhor disse que não é de responsabilidade que cabe aos municípios fazer esse atendimento na ponta. E eu lembro muito bem que na semana passada a Prefeitura de Natal se queixou que está arcando com as despesas para atender esses pacientes, inclusive de outros municípios que estão vindo para os centros montados pela Prefeitura. E aí eu lembro que tem aquela decisão judicial, né, em relação ao repasse, tanto das UPAs e do SAMU, que mesmo com essa decisão, pelo menos até a semana passada, a informação que a gente tinha é que esses repasses não estavam acontecendo. Qual a responsabilidade do Estado nesse momento também de transferir recursos, já que Natal estava recebendo boa parte dessa demanda do interior, que vem se consultar, que vem testar aqui, principalmente na região metropolitana? Em relação a recursos, nós temos realmente uma situação muito crítica, um desequilíbrio muito grande. E começa pela União, que tem onerado por demais estados e municípios ao não atualizar valores, e, inclusive no caso da Covid, não ter garantido a manutenção do padrão de transferência de recursos de 2020 para o enfrentamento da pandemia. Isso onerou estados e municípios, né? E no caso do Estado, ele já arca com a despesa tremenda em relação à complementação de valores de tabela SUS, tanto em Natal como em Mossoró. No caso de Natal, são cerca de 6 milhões mês. E o Estado herdou uma dívida de repasses regulares para UPA, SAMU, farmácia básica, desde 2011. E não tinha a mínima possibilidade do Estado arcar com essa regularização sem comprometer a assistência que ele está fazendo hoje na atenção hospitalar em geral, na atenção à Covid, né? E no enfrentamento de todas as ações da pandemia e da continuidade da atenção. Mas os municípios também entram nessa divisão, não é? Também para complementar a tabela SUS, não é? Sim, mas o Estado entra com 60%, o Estado, os municípios com 40%. Esse tema vai ser tema de debate hoje de tarde. Nós vamos fazer esse debate, inclusive, com os municípios. O atual modelo, ele não tem como se sustentar.
né? Ele não tem como sustentar, ele exige um novo pacto. Esse pacto é muito antigo, inclusive em termos dos valores, e isso é o que leva a que o Estado não tem conseguido honrar esse repasse que estava sem ser feito desde 2010, como eu falei. Nós regularizamos a assistência farmacêutica nos últimos 2 anos, né? Esse repasse está regular, mas esses outros é um volume de recursos muito alto que não tem como você manter, porque não há disponibilidade orçamentária, que tem que ser com fonte de OGE, para garantir as portas dos hospitais abertas, a ampliação dos leitos, tudo que a gente está fazendo e mais assegurar esse repasse. Secretário, mas então na reunião de hoje pode ser revista essa pactuação, que há de complementação de tabela, que foi um acordo feito no passado, eu lembro bem, eu acho que esse acordo tem mais de 10 anos por baixo, temos mais do que esse tempo, muito mais, né? Dos anos. Acho que foi dos primeiros governos, não vou acertar a data, mas é coisa muito antiga. Então há possibilidade nessa reunião de hoje o governo propor mudanças nessa complementação hoje que é feito na tabela SUS? Nós estamos nessa discussão já há algum tempo e queremos avançar nesse debate porque a questão é o seguinte: quem contrata o serviço é o município. O Estado, teoricamente, ele não teria compromisso. O problema é que o valor que o município A pactua com o município B, ele é um valor da tabela SUS e ele, para ofertar o serviço, tem que contratar. Nesse acordo, o Estado entrou com esse cofinanciamento de 60%, que dá esses valores que eu já falei aqui. O senhor propõe quantos por cento? Quantos por cento seria? Quase 2 milhões em 60% da complementação é garantida pelo Estado. Só entre Natal e Mossoró são quase 8 milhões. Com as dívidas acumuladas que herdamos, esse gasto mensal hoje é 13 milhões. E o Estado ainda banca, é importante a gente saber, toda a oxigenoterapia, atenção domiciliar, home care, que custa 24 milhões ano. Custeia 30 leitos de UTI judicializado, que custa mais de 40 milhões ano. E a grande judicialização do SUS recai sobre o Estado, que dá um custo estimado aí de 40 milhões ano. Então, é isso que impede que o Estado mantenha essa regularidade dos repasses. Porque o Estado ainda tem, o SUS no Estado, o orçamento da Secretaria Estadual, que bancar todas as emendas parlamentares, quando a sua maioria é para a saúde. Então, nos últimos anos, a gente tem feito repasse aos municípios em torno de 80 milhões ano só também para a saúde via emendas parlamentares. Então, isso torna o orçamento completamente insuficiente para você dar cobertura a todo esse conjunto de despesas do SUS. Matematicamente é uma conta que não fecha, é muito dinheiro para se bancar, Exatamente. Não é? Aí eu pergunto para o senhor que é um defensor, o SUS funciona, secretário, na sua opinião, esse modelo SUS, o senhor que é um defensor, quando a gente vê toda essa escassez de recursos, essa prioridade que se dá para manter os hospitais de portas abertas, os municípios arcando com uma conta que não é só dele, porque do mesmo jeito que o senhor fala das dificuldades que o Estado tem para repassar esses recursos, os municípios também têm que manter as UPAs abertas e ainda tem também que montar centros, etc., para atender a população. Então, o modelo SUS que o senhor tanto defendeu, ele precisa ser reformulado, secretário? O SUS é um sistema universal, é um sistema que garante da vacina ao transplante e ele é um sucesso. Se não fosse o SUS no Brasil, a gente estaria na Idade Média, né? Contudo, ele tem problemas. Não podemos deixar de reconhecer. Um dos problemas básicos é o subfinanciamento, desde a implantação, não é da agora. Ele só se agudizou depois do congelamento de gastos em 2016, né? Que reduziu o gasto e onde a União passou a ter uma atitude de desresponsabilização com a agudização dos problemas. E essa conta realmente tem caído mais sobre municípios e estados, isso é verdade. E, consequentemente, o pacto que tinha sido feito lá, tripartite, desses repasses, ele não está sendo possível de manter em muitos estados, né? Não é só aqui. Então, a gente precisa, sim, redefinir o financiamento do SUS, inclusive com mais orçamento da União, que é o ente que pode, inclusive, se endividar, né? E com uma redistribuição desses recursos de forma mais igualitária e, evidentemente, outras medidas
de melhorarmos o desempenho do SUS, a gestão. Mas sem recursos novos, a gente não tem como sustentar uma assistência universal com a dimensão que o SUS tem. Inclusive, uma da judicialização garante direito a acesso a medicamentos de altíssimo custo, né, que tem recaído sobre o Estado. Você não tem ideia de que eu recebo sentença de bloqueio de R$650 mil para um tratamento. E esse medicamento que sai do orçamento por bloqueio vai faltar para outras coisas. Então, realmente, nós precisamos fazer esse debate com a sociedade que tem o SUS como o seu sustentáculo, porque não é só a população pobre que usa o SUS. Lógico que temos parte da população que usa planos de saúde, que tem assistência à saúde, mas quando tem um medicamento desse de alto custo, ela recorre ao SUS. Quando tem acesso a transplante, ela recorre ao SUS. Terapia renal substitutiva é praticamente toda bancada pelo SUS, que é a hemodiálise popularmente conhecida. Então, o SUS realmente garante a saúde da maioria da população brasileira, inclusive com as ações de vigilância que é feita exclusivamente pelo SUS. Mas, realmente, ele precisa mais recursos e precisa que a União assuma a responsabilidade pelo maior financiamento e pela condução do sistema, inclusive de políticas que muitas delas foram descontinuadas nos últimos anos. A gente precisa que a sociedade tenha consciência disso. E vem sendo sustentada graças a esse esforço e a colaboração de estados e municípios. E a nossa condução na Secretaria tem esse sentido, buscar a cooperação, a colaboração, né, dentro dessa dificuldade orçamentária que enfrenta estados e municípios. Pois é, o senhor tem toda uma experiência de gestão, não é, secretário? Não só à frente da CESAP, mas também à frente da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor acha que os municípios hoje têm como bancar sozinho essa tabela extra do SUS? Não tem. É por isso que a gente tem que se unir para cobrar da União que ele atualize essa tabela para que ela não recaia sobre estados e municípios. Eu sou extremamente solidário com os municípios. Se o Estado aqui não está honrando todos os seus repasses, é em função desse desequilíbrio que afeta também as finanças do Estado. Porque se eu repasso o recurso e eu não mantenho o pronto-socorro do Hospital Regional de Pau dos Ferros ou de Caicó aberto, o problema vai se agravar. Se eu não mantenho as cirurgias eletivas que os municípios demandam, o problema vai se agravar. Então, é realmente uma escassez que demanda aumento do financiamento federal. Eu já mostrei isso para a bancada, já mostrei esses números. E a gente vai continuar mostrando e lutando juntos, estados e municípios, para que a União aporte um maior volume de recursos, para que estados e municípios possam garantir as suas responsabilidades com o mínimo de condição. Aqui eu não estou jamais querendo colocar a responsabilidade só no município. A responsabilidade é nossa, é conjunta, e acho que o ente hoje que tem a maior ausência do cumprimento dessa responsabilidade é a União. E para Natal não há nem condições de se pagar essa dívida que a Justiça mandou repor, nem de forma escalonada, secretário, em parcelas? Nós estamos propondo um acordo, estamos no prazo recursal, vamos retomar a discussão do acordo. Mas é lembrar que a dívida existe com Natal, com Mossoró, com os outros municípios que têm UPA e SAMU. Então, o problema não se resolve só em Natal. Mas a gente tem que pensar uma solução para todos os municípios. Macaíba tem UPA, vive me cobrando também. São José tem UPA, Parnamirim tem UPA, Mossoró tem UPA, né? Mossoró tem SAMU também, né? A gente está conseguindo equilibrar o repasse da assistência farmacêutica e queremos chegar a um acordo. Mas se o Estado reduzir o que ele tem que dar de contrapartida na complementação da tabela SUS, ele poderia sanar passar a fazer o repasse regular para agora. A dívida passada, ela é impagável. Secretário, ela é uma dívida que tem que ser muito distendida, porque mas se fosse são 10 anos. Se a prioridade acontecesse para agora, já ia salvar muito esses municípios que reclamam aí desse atraso no repasse desses recursos. Isso. E eles continuam prestando o serviço para a população. Uma coisa que eu queria perguntar para o secretário, puxando um pouco aqui para a sardinha de Natal, é que se existe também uma compensação, né? Já está em atraso todo esse repasse para Natal, já que Natal recebe a demanda, como Virgínia também já falou e todo mundo sabe, de outros municípios que também estão em atraso. Então, Natal tem a
o gasto dela, mas ainda recebe de outros municípios quase como instituição estadual, digamos assim. Existe uma compensação também desses gastos extras? Como é que fica esse relacionamento do município de Natal com esse gasto extra com o governo do estado? Olha, eu conheço a realidade de Natal porque eu fui secretário, não posso negar isso, né? Quer dizer, e sabemos de quão o município recebe de demanda de pacientes que pactuam um valor SUS e o serviço não se oferta pelo valor SUS. E nesse sentido o Estado contribui com os 60%, né? Mas esse outro repasse do paciente que é atendido pelo SAMU, do paciente que é atendido na UPA, há realmente uma sobrecarga, não tenho a menor dúvida. E também reconheço que o Estado tem essa dívida. Agora, a indisponibilidade orçamentária, a limitação orçamentária que herdamos, né, e que vimos enfrentando, é bom lembrar que em 2018 o Estado sequer cumpriu o mínimo dos 12%, 2019 em diante nós passamos a cumprir, mas pegamos a pandemia, o gasto em 2021 foi principalmente do Estado, e isso é que tem dificultado essa equação orçamentária para você restabelecer repasses regulares e manter todos os serviços funcionando como está pactuado também pelo Estado, né, com o funcionamento dos hospitais regionais. Então a gente tem consciência, vamos buscar um acordo, inclusive está previsto uma nova rodada de negociação no Ministério Público para que a gente possa restabelecer o repasse regular, mensal e distender essa dívida que realmente eu diria que nas condições orçamentárias atuais do Estado é impagável, né? Mas vamos ver que acordo será possível fazer em função da situação que enfrentamos do ponto de vista financeiro e orçamentário. Secretário Cipriano Maia, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã. A gente levaria o jornal inteiro para conversar. A gente já estourou até um pouco o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a participação aqui do senhor. Nós que agradecemos, nos colocamos à disposição e chamamos a atenção de toda a sociedade para esse momento crítico que vivemos em relação à pandemia e que possamos adotar as medidas que fortaleçam a proteção à vida. O senhor gripou, secretário? Tive uma pequena gripe, fiquei em casa 3 dias, mas não tive sintomas graves. Estou vacinado contra a gripe e as 3 doses da Covid, então isso está me protegendo. Testou? Testei já várias vezes, sempre negativo. Que bom, até agora, ok, secretário. Saúde para o senhor. Obrigada, secretária. Até mais. Obrigado. Até mais.